Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo Juliano Silva e hoje vamos falar sobre mais um filme brasileiro, A Própria Carne, um filme de terror do Jovem Nerd, dirigido por Ian CBF. Ambientado durante a Guerra do Paraguai, o filme aposta no horror psicológico ao nos colocar dentro de uma cabana isolada, onde 3 desertores tentam encontrar uma forma de escapar não apenas da guerra, mas também das consequências físicas e simbólicas que ela impõe. Estrelado por Luiz Carlos Percy, que interpreta um enigmático fazendeiro, o longa nos conduz por um universo denso, violento e profundamente brasileiro. A partir das mentes de Dave Paz, o Azaghal, e Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, A Própria Carne nos propõe um terror que vai além do susto, um filme que usa o corpo, o confinamento e o som como linguagem. E ao meu lado, uma das maiores fãs do Jovem Nerd que eu conheço e que estava aguardando muito por esse momento está ela, Julia Bart. Aê, cara! Nossa, eu realmente sou muito fã do Jovem Nerd. Acho que eu ouço eles, né? Acompanho eles faz mais ou menos uns 15 anos, talvez. Mais ou menos, uns de 15 a 12 anos, sabe? Por aí. Gosto muito, assim, vejo tudo que eles lançam, assim, né? Desde programas, podcast, os outros conteúdos que eles fazem no YouTube, mas também acompanho os lançamentos, né, criativos que eles fazem, né, e inclusive quero dizer aqui que já entrevistei Jovem Nerd, Alexandre Ottoni, e foi um dos momentos mais top, assim, na minha carreira profissional como crítica, né, enfim, jornalista, enfim. Então eu tô muito feliz de estar falando sobre A Própria Carne também aqui hoje. Sim, né, e foi também sobre uma das produções dele, né? Foi sobre o Huffgunner, que é um jogo... Sim. É um jogo... E RPG, Isso, né? É um jogo de RPG baseado num dos RPGs deles, né? Eles lançam vários RPGs, a gente vai comentar sobre isso, mas eles lançam vários RPGs ao longo dos anos e o Huffgunner foi um jogo inspirado em uma campanha que eles fizeram. Foi a primeira campanha que eles fizeram, inclusive. Muito massa. O jogo é incrível também. E além disso, também pontuar que a tua crítica do filme, né, da Própria Carne, foi repostada pelo Instagram deles lá, né, a página do filme. Nossa, sim, eu até tinha esquecido isso, mas eu fiz a crítica sobre A Própria Carne na Emerald Corp, que também, acho que eu nunca falei aqui, né, mas a Emerald é o local onde eu escrevo críticas e tudo mais, e aí eles repostaram, né, fizeram um cardzinho destacando algumas frases, né, da minha crítica sobre A Própria Carne, e foi muito legal também, então, amo de paixão. Muito bom. A gente espera que o story seja anotado também pela Própria Carne. E não é só fã-clube, tá, galera? A questão da crítica é séria, sabe? Eu gosto dos caras, mas quando a gente tem que criticar, conversar sobre os conteúdos, sobre os criativos, tem que ter um olhar crítico e eu acho que isso é bom, sabe? Então, assim, escrevi sobre A Própria Carne de forma totalmente crítica, assim. E também, né, comentar que esse é o segundo episódio seguido do Stories que a gente tá falando de filme brasileiro. Então, fico muito feliz, né? É muito bom falar sobre os filmes brasileiros e agora um filme de terror brasileiro. E antes da gente iniciar, né, ir pro episódio, queria trazer uma notícia super legal pra vocês, que agora o Stories tem um Apoie-se. Uhul! Pra quem não sabe, o Apoie-se é uma plataforma onde vocês, ouvintes, podem contribuir com a gente pra que a gente consiga criar episódios melhores, né? Consiga financiar melhor o Stories, né? Então, lá a gente tem 3 planos, né? Um plano que é de R$5, outro que é de 10 e outro que é de R$20. E com esse valor você pode escolher qualquer um, né? O que você sentir mais à vontade. E assim você vai contribuir para que a gente consiga atingir nossas metas, que atualmente são criar um site, né? Pra gente ter direitinho os episódios do Stories salvos. Atualmente a gente só coloca no Spotify. A gente sabe que, né, vai que um dia acabe o Spotify, mas se a gente tiver um site vai estar mais seguro e vai estar melhor disponível também para vocês ouvirem os episódios. E além dessa meta, a nossa outra meta é conseguir um editor
pro podcast, né, para editar os episódios, porque dá um trabalho gigantesco editar os episódios, então a gente quer conseguir contratar um editor para que a gente consiga se dedicar melhor à parte de criação, de roteirização, de pesquisa, que é o que a gente realmente gosta mais de fazer, né. Então, assim, se vocês tiverem condições, né, tiverem essa disponibilidade de apoiar, é bem tranquilo, é bem simples, assim. Pode apoiar agora e depois, se não conseguir apoiar mais tarde, tudo bem, não tem problema. Mas vai ser muito importante pra gente e a gente vai agradecer de coração também todo mundo que conseguir contribuir pro História se crescer cada vez mais. E também a partir dos planos, né, de apoio, tem as recompensas que seguem uma hierarquia, né, que seria tanto ter o nome da pessoa que apoiou no episódio, na postagem do episódio, também a questão de um grupo no Telegram, né, contato com nós, também com demais apoiadores, e episódios extras que a gente vai estar produzindo. A gente vai deixar o link do Apoie-se na descrição do episódio, nas plataformas de streaming, né, tipo Spotify, entre outros, e também vamos colocar no nosso Instagram. É isso aí, gente, apoia o Storycy, que vai ser super incrível, a gente vai fazer muita coisa legal esse ano. O Jovem Nerd é parte fundamental da história da cultura digital brasileira. Criado enquanto blog em 2002 por Alexandre Ottoni e Dave Pazos, em um período em que a internet ainda era um espaço de experimentação e descoberta, o projeto ajudou a transformar a forma como uma geração inteira, como a geração da Júlia e a minha, de alguma forma, passou a se relacionar com a cultura pop, a história, a ciência e as narrativas em geral. Com o Nerdcast, né, que é o podcast, o Jovem Nerd não apenas popularizou o formato de podcast no Brasil, como também demonstrou que era possível discutir temas complexos de maneira acessível, informal e, ao mesmo tempo, né, tendo um compromisso com o conhecimento. Então, eles abordam até hoje cinema, séries de televisão, ficção científica, quadrinhos, né? Tem os Role Playing Game, que seriam os RPGs, né? E eles vão construir essa ponte sólida entre entretenimento e educação, rompendo com essa ideia de que aprender precisa ser algo distante, rígido ou engessado. E, ao longo dos anos, o projeto ele foi amadurecendo e se expandindo, né? Então, de um site e um podcast passou a se consolidar como um ecossistema de produção cultural, com um Nerd Bunker, com um canal no YouTube, com uma loja de produtos autorais e projetos narrativos próprios. Entre eles, né, a gente pode destacar livros, as próprias séries de RPG, audioséries autorais, como Francis Labirinto, que é uma série muito boa, que é protagonizada pelo Selton Mello, que também já indicava, né, esse desejo deles de ir além das análises e comentários sobre cultura pop. O Francis Labirinto é uma das produções também mais ousadas, acredito, do Jovem Nerd. Quando a gente fala Jovem Nerd, a gente tá falando da produtora, tá? Do conglomerado, assim, a gente pode falar, né? Porque eles se denominam, assim, produção Jovem Nerd, né? Então, assim, acho que o Francis Labirinto é uma das produções mais ousadas também deles, né? Porque tem todo esse aparato de ser um audiodrama, e que era algo também que eles já haviam experimentado antes, né? Tem um primeiro audiodrama que eles fizeram, que foi um que era mais sobre zumbis, apocalipse zumbi, assim, que inclusive é protagonizado pelo Graham Birks, e é bem bom também, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que o Francis Labirinto, ele meio que aumenta o nível da questão do audiodrama, sabe? E a questão do som é algo que eles exploram bastante nos conteúdos que eles fazem, né? Nas produções criativas deles. Então, é isso, assim. Eu lembro quando o Francis Labirinto saiu, eu lembro que foi um hype totalmente gigantesco, assim, na comunidade. E eles anunciaram, assim, como a própria carne na CCXP. Então, acho que isso também traz um senso de ser algo super épico, sabe? Sim, né? Até é um tema que a gente pode até abordar em outro episódio sobre, né, especificamente sobre a série, sobre a audiosérie, porque é muito bom, né, acho que essa experiência de tu colocar um fone de ouvido, ficar ali, sei lá, no teu quarto, no espaço que tu consegue, né, ouvir com tranquilidade e se abrir a essa experiência, né, em áudio, em uma série e ao mesmo tempo ter o personagem, né, do França, que é um personagem cego, né, ele é meio que um investigador. Vale muito a pena, né? É uma grande série. E quando o Jovem Nerd deixa de falar apenas sobre obras alheias, né, e passa a investir nessas criação de narrativas próprias, ele entra meio que uma nova fase do projeto, como a Vulha falou, muito mais ambiciosa, mais autoral e também de uma forma arriscada. E a própria Carne se insere exatamente nesse momento. Um filme que marca, né, a transição do Jovem Nerd, né, de um mediador de histórias para um produtor de discursos, de histórias autorais e histórias próprias, né. Então,
quando um projeto com tamanha audiência decide apostar, né, em temas que causam incômodos, violentos, né, ou também historicamente carregados, isso diz muito não só sobre a experiência, né, e a trajetória do grupo, mas também sobre o momento cultural que a gente está vivendo, né, em estar, né, o Jovem Nerd, enquanto esse conglomerado brasileiro, está produzindo obras autorais e brasileiras de alguma forma, né. E para iniciar essa discussão, tu já comentou um pouco que tu conhece o Jovem Nerd há mais de 10 anos, há um bom tempo. Eu queria te perguntar, assim, por onde tu conheceu o Jovem Nerd, não sei se tu se lembra exatamente. Eu não lembro exatamente quando que eu conheci eles, mas eu lembro o primeiro Nerdcast que eu ouvi, que até era um Nerdcast bem antigo, assim, não era daquela época, mas era um sobre o Guilherme Briggs, que falava sobre como ele é esse dublador incrível, que já esteve em várias produções e tem essa voz, né, que faz parte de toda a infância de qualquer criança, basicamente. Então eu lembro que foi o primeiro Nerdcast que eu ouvi, assim. E desde ali também, né, acabei me apaixonando por tudo que eles produziam, porque basicamente era as coisas que me interessavam, né, cinema, séries, jogos, e meio que tu tem um sentimento, né, de que tu tá sendo acolhido ali por pessoas que também gostam das mesmas coisas, das mesmas nerdices que tu, sabe, nas mesmas coisas que outras pessoas podem achar que é besteira, sabe? Então isso fez com que eu gostasse muito mais deles e acompanhasse cada vez mais eles também, né? Aí depois eu acho que quando eu comecei também a ouvir os RPGs que eles já haviam gravado e também gravaram mais depois, né, outros, foi quando eu tive também esse sentimento de que, poxa, eles conseguem produzir coisas incríveis apenas com áudio, basicamente, né? Algumas produções. E isso é um trabalho muito foda, sabe? Sim, sim, totalmente. Eu pensando assim, eu não consigo... Eu acho que provavelmente eu conheci a partir de ti. Tu falou que conheceu há 12 anos, eu devo ouvir eles ou acompanhar eles há 10 anos, mais ou menos, porque eu acho que em algum momento quem consome cultura pop vai chegar no Jovem Nerd, né? Meio difícil, né? Não chegar nele. Então, até a gente tentando fazer uma breve introdução de quem eles são e meio que é quem consome cultura pop, quem tá, mas nesse espaço que hoje em dia é muito, muito maior, né? Enfim, hoje não é só um nicho, né? As pessoas produzem muito em cima da cultura pop, então, que se dá muito também em relação ao próprio surgimento do Jovem Nerd, em ser esses precursores, tanto no podcast, também de alguma forma no YouTube, site, né, tendo um blog só de conteúdo nerd, então é meio difícil não conhecer hoje em dia, mas acho que é importante, né, dar essa introdução de quem eles são, porque a gente vai também entender, né, onde eles estão agora nesse momento ao produzir um filme como A Própria Carne, né, então é isso, né? Eu acompanho ele também há um bom tempo e é difícil, né? Não conhecer hoje em dia, né? Se tu for pensar que eles surgiram... Eles basicamente trouxeram, né, o podcast pro Brasil. Obviamente já existiam algumas outras produções de podcast, né? Mas eles foram alguns dos primeiros, os pioneiros no Brasil, praticamente, que usaram essa forma de áudio pra conversar com as pessoas, né? E é aquela situação, sabe, clássica de... tenho amigos que gostam das mesmas coisas, a gente tem conversas legais, vamos produzir algo em relação a isso e divulgar, sabe? E foi assim, e aí depois eles criaram um site, né, criaram outras mídias, né, e foram crescendo dessa forma. E eu acho também, né, que tem uma questão que eles vêm, né, nessa decorrência de anos, amadurecendo muito o que é o Jovem Nerd, sabe? E aí, hoje, eles são um hall, basicamente, de produções. E não é só... O filme, obviamente, eu acho que é um top, assim, do top, né? Mas eles têm RPG que eles lançam, né? Os jogos de RPG... Eles têm uns jogos, né? Que eles lançaram de RPG, né? Um jogo... que também é baseado em um RPG, um RPG que eles produziram. Eles têm game board também, dos personagens de RPG que eles produziram. Vários livros, não só um, assim, mas livros de história, assim, realmente sobre os personagens de RPG. Então, assim, dá pra perceber que muitas coisas vêm do próprio criativo deles em relação a jogar RPG, sabe? E, cara, gente, RPG é muito massa. Procurem amigos que talvez gostem ou procurem grupos de RPG, porque eu acho que é uma forma tão legal de se expressar
uma forma tão legal de construir coisas. E só de ver que vários dos criativos, né, das produções de Jovem Nerd vieram das campanhas de RPG deles, eu acho isso uma coisa muito fenomenal, sabe? O quanto tu consegue produzir a partir de algo que basicamente é simples. É só tu sentar e jogar com teus amigos, sabe? Criar personagens e criar histórias, sabe? E, claro, depois, né, tem toda a questão do desenvolvimento de produção, né? Quando tu vai pra outras mídias, né, como eles fizeram. Mas eu acho que é algo fenomenal, de verdade. Sim, e é muito legal, né, a gente ter acompanhado eles por um bom tempo e poder, né, ver eles produzindo essas obras grandiosas, né, como tu falou. A produção autoral do Jovem Nerd vai muito além da própria Carne. Acho que a própria Carne pode ser atualmente essa masterpiece deles e que eles vão continuar produzindo, né? Talvez vai ter outros filmes, mas eles já vêm, né, há muito tempo, como tu comentou, né, RPG, os livros, né, que eles produzem, que eles têm, né, como obras autorais. Então, e é isso, né? São dois amigos nerds que também eles têm, né, outras pessoas envolvidas. Hoje é algo muito grandioso, né? Como tu falou, o conglomerado Jovem Nerd, e hoje eles estão, né, com esse enfoque na produção autoral, né? Acho que o próprio Jovem Nerd se mantém até vendido ainda, né, pra Magazine Luiza, se não me engano, né? Sim, eles venderam pra Magazine Luiza faz algum tempo já, assim. E eu acho que isso, de certa forma, ajudou, né? Porque é aquela questão de que tu tem a parte criativa, né, do produto, basicamente, né? Eles atuam como a mente criativa, mas toda a parte em questão burocrática, em questão de... Sabe, né? Sim. A questão que é Gestão, chata, né? de gestão que ninguém basicamente gosta, É. mas tem pessoas que gostam, enfim, que fica pra Magazine, sabe? Isso é muito legal, né? Como eles têm essa liberdade. Mas agora, de falar sobre a própria Carne, pra só dar um disclaimer, né, que eu acho também uma coisa muito importante de comentar, é que a própria Carne é uma produção que não tem ajuda financeira além deles, sabe? Não usou lei de incentivo, não usou... É totalmente independente, sabe? Não usou nenhuma outro meio financeiro pra existir, e eu acho que isso também diz muito sobre o que o filme é, né? O que eles conseguem fazer nesse filme, sabe? É muito mais na vontade de produzir aquela ideia, de fazer ela acontecer, e eles vão lá e colocam a cara a tapa, né? E desde que foi vendido, assim, né, a marca Jovem Nerd de alguma forma, eu ainda sinto que eles são os mesmos, assim, não sei a tua impressão. Como tu falou, né, eu acho que foi muito mais nesse sentido, claro, teve críticas na época, mas acho que foi muito mais nesse sentido mesmo de colocar a gestão desse grande conglomerado, né, para uma outra empresa gerar, enquanto eles ficam na parte criativa, e eles continuam pensando e produzindo e criando histórias originais. Acontecendo por aqui nesses tempos. 3 homens que eu nunca vi na minha vida chegam na casa de um velho e de uma garota no meio da noite. 3 soldados desertores da Guerra do Paraguai em 1870. Gabriel, Gustavo e Anselmo encontram uma casa isolada na fronteira entre Brasil e Argentina, mais especificamente no Rio Grande do Sul, habitada por um estranho fazendeiro, interpretado por Luiz Carlos Percy, e uma jovem, a Jade Mascarenhas, que parecia ser um refúgio, se transforma em um pesadelo quando eles descobrem que o local esconde segredos. Então, para iniciar essa discussão sobre o filme, eu queria te perguntar, né, como a gente já falou um pouco dessa relação, né, afetiva que a gente tem com o Jovem Nerd enquanto esse projeto, né, que vem aí, que está na internet ativa há um bom tempo. Eu queria te perguntar, assim, qual é o sentimento de ver um filme do Jovem Nerd. Tu viu no cinema também, então... Foi uma experiência única, assim, pra dizer a verdade. Porque eu acho que a primeira impressão que a gente tem quando assiste o filme, né, pelo menos a que eu tive, é que é um filme totalmente de guerrilha, sabe? É um filme feito com amor, um filme feito pros fãs, mas também trazendo uma ideia muito própria, sabe? Uma ideia muito original, assim, deles, sabe? Então, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu assisti o filme, apesar de não é um filme perfeito, a gente vai comentar sobre isso ao decorrer do episódio. Com certeza não é um filme perfeito, sabe? Mas a gente percebe que é um filme feito com muito amor, um filme que é feito também de muitas mãos e é um presente pros fãs de Jovem Nerd como um todo, sabe? E isso que faz também com que o filme seja tão especial, sabe? É ver como eles ficaram felizes também pela questão do filme ter conseguido sair, né? E ter caído nas graças do público, né? Então, assim...
tem muitas coisas que eu gostei, outras coisas que eu não gostei, mas, acima de tudo, eu reconheço que é um filme feito com amor mesmo, assim, com a questão do cinema, sabe? Não é algo totalmente, vamos fazer esse filme aqui só porque vai ser comercial, porque a gente vai vender, porque vai dar dinheiro e porque isso, aquilo, sabe? Não, é um filme realmente feito com sentimento, sabe? Eu acabei assistindo no cinema e eu acho que eu compartilho esse mesmo sentimento. Acho que, como a gente estava falando já, né? Acho que ver um filme do Jovem Nerd no cinema já é uma grande alegria, né? Então, eu fui nessa expectativa, né? É um filme que ele não é um filme de terror que não é cheio de... É um filme que não é cheio de jumpscare, mas de alguma forma ele... Eu não sei qual a sensação que tu teve, assim, mas ele é muito agoniante de assistir, né? Acho que o próprio trabalho com o som que o filme traz também torna ele agoniante, e eu acho que o sentimento de horror que eu senti foi mais nessa percepção, sabe? De estar assistindo o filme ali e estar agoniado com o que vai acontecer, né? E ao mesmo tempo acabei ficando bem imersivo na história, né? Não sei se tu teve esse sentimento também vendo o filme no cinema. O trabalho de sonorização é um dos grandes trunfos do filme, praticamente. Porque, como a gente comentou, a equipe de Jovem Nerd já domina esse campo graças ao RPGs, né, que eles produziram, e também ao audiodrama, né. Então, isso faz com que a ambientação do A Própria Carne seja totalmente eficaz. Tem até um ponto pra comentar sobre isso, que pode também, às vezes, desagradar um pouco as pessoas, né, porque eu vi alguns comentários que o áudio do filme, né, a sonorização, parecia muito um produto de audiodrama, assim. Sendo que no audiodrama a gente não tem o visual e aqui no filme a gente tem o visual. Então não precisava ter tanto esse trabalho de sonorização. E eu, sei lá, eu acho que eu não concordo tanto, né? Porque a sonorização, ela é um dos pontos mais importantes, assim, de um filme, né? De uma produção, sabe? E aí eu acho que como eles têm essa expertise, eles conseguem trabalhar muito bem isso, que vai até um pouco além dos que a gente tá acostumado em relação a outros filmes, sabe? Então, eu gostei bastante, assim, eu acho que, como tu falou, a questão de ficar imersivo, né? Eu me senti totalmente dentro do filme e, pra mim, ele é um terror psicológico, não é um terror de jumpscare, não é um terror que a gente leva susto todo tempo, mas é um filme de uma tensão que vai sendo construída ao longo, que deixa a gente muito apreensivo, sabe? E colado na cadeira, praticamente. Eu tava toda hora assim, cara, o que vai acontecer agora? Meu Deus, o que vai acontecer? E aí, isso também me pegou, porque eu gosto muito de filmes de terror, né? A gente também gosta, mas eu adoro filmes de terror que são psicológicos, sabe? Onde a gente não sabe muito bem quem que é o vilão, ou o que tá acontecendo, sabe? Ou qual que é a intenção das pessoas. Então, esse filme, ele pra mim, tem tudo que, basicamente, eu gosto num filme de terror. Também ser só num lugar, né? A produção acontece basicamente numa cabana, né? Então, isso também é algo que eu acho muito legal, quando os filmes conseguem criar uma história a partir de um ambiente e isso também diz uma falta de orçamento, né? O que é normal, né? Em produções independentes e tudo mais. Mas também mostra o quanto tu tem que ser criativo pra conseguir transpassar esses problemas, sabe? Do tipo assim, não tenho um grande estúdio, não tenho uma grande locação, sabe? Tenho só uma casa e meu filme vai passar toda essa casa, mas vai valer a pena e quando as pessoas conseguem acertar, é quando a gente tem uma produção que nem A Própria Carne, sabe? Se reclama tanto dos áudios dos filmes brasileiros, né? E eu acho que o A Própria Carne ser um filme em que talvez tenha essa impressão de ser muito mais, né, um audiodrama, entre aspas. Eu até, na verdade, eu vejo... Pra mim, isso foi um ponto positivo, assim. Pra mim, eu acho que é isso que dá o tom do filme, porque é uma obra do Jovem Nerd. Então, o som tem que ser, sabe? O som tem que ser bom, sabe? Tem que arrepiar, tem que ser... Por ser um filme de terror, tem que ser agoniante. Na verdade, eu vejo essa parte com bons olhos, né? E falando um pouco do diretor do filme, né, que é o Ian SBF, né, que ele é diretor, roteirista, produtor, e, né, ele é conhecido por trabalhar na internet também, né, com Anões em Chamas. Ele também é co-criador de Portas dos Fundos, também ele é co-criador da Sociedade da Virtude. Então, ele também já esteve dirigindo outros filmes, né? Um dos filmes até que eu já vi, que eu assisti dele, acho que foi o único que eu vi dele, foi o Entre Abelhas, que eu assisti há muito tempo atrás, que é um filme bem interessante, assim. Ele tem uma pegada bem
tem uma questão de romance, mas ao mesmo tempo fantasiosa, e eu até fiquei com vontade de reassistir após, né, assistir a própria Carne, né, então é um diretor que tá aí, ele trabalha com internet, então não sei também o que tu achou da direção dele. Eu não conhecia o Ian SBF, assim, depois que eu vi o filme, daí eu fui procurar um pouco mais sobre ele, daí eu vi que ele era um dos criadores do Porta dos Fundos, cara, e eu fiquei, como assim? Porta dos Fundos é, tipo, o maior canal... Não sabia, ele é... Porque, cara, o Porta dos Fundos é o maior canal do Brasil, praticamente, né, de comédia, e também isso me lembrou um pouco, porque... Ele é um diretor, basicamente, de comédia. Ele dirigia as sketches de Porta dos Fundos, dirige a Sociedade da Virtude, que também é uma série de animação, né? Que também tem um pouco mais de comédia, né? Principalmente. E aí, ele vai pra um universo totalmente de terror. E sabe o que me lembrou isso? Jordan Peele. Mas é porque, assim, né? Eu acho que a gente já comentou isso também lá no episódio de Jordan Peele, inclusive, ouçam, que tá muito bom. O terror e a comédia andam muito juntos. Né? E aí eu acho que quando a gente tem esses diretores, esses cineastas, né? Que são de um universo, são de um gênero e não migram, né? Mas conseguem fazer outras coisas em outros gêneros, mostra muito a versatilidade. Porque fazer comédia é muito difícil. A gente já deixou isso super, né, explícito e já tá mais do que falado que fazer comédia é muito complicado. Em questão mesmo de em questão mesmo de timing, né, de fazer as pessoas rir. Não é sempre que funciona, né, mas quando funciona é algo maravilhoso. Então, quando vai pro terror, também mostra o quanto ele tem esse aporte, sabe? Ele tem essa ideia, sabe? De que ele consegue também trabalhar em outros gêneros. E aí, gostei muito da direção dele, né? Foi o que tu perguntou, mas eu acabei divagando, né? Mas eu gostei muito da direção dele, assim. Eu acho que ele consegue trazer o clima do filme, né? Esse clima tenso, né? Essa construção mais tensa do filme muito bem. Gosto muito também de como ele vai orquestrando os personagens naquele ambiente, assim. Como ele vai mostrando esses personagens e fazendo com que eles acabem girando em torno daquele espaço onde eles estão confinados, assim. Achei que foi bem competente a direção dele como um todo. E eu queria também puxar um ponto, né? Porque a própria Carne, ela nasce diretamente do universo de Dungeons & RPG, como a gente comentou, mas especificamente das mesas de Call of Cthulhu, porque era... O Jovem Nerd, o Azaghal, eles tinham uma ideia, né? De fazer um filme sobre... essa mesa que eles jogaram, né, de Call of Cthulhu, e aí, eles tinham uma ideia, né, a partir do jogo e tudo mais, então eles apresentaram essa ideia pro Ian, o Ian achou legal, mas falou também, peraí, a ideia de vocês é muito cara, não tem como produzir agora, algo muito mirabolante, assim, eu tenho uma variação, né, e daí foi aí que ele apresentou essa outra ideia que era sobre esses soldados desertores em um Brasil que tá vivendo ali uma guerra praticamente, né, e também que é um assunto pouco explorado no cinema de gênero, então ele apresentou essa ideia pros caras, os caras curtiram pra caramba, e aí acontece de ter essa mistura, né, então tem um pouco também do cinema fantástico, do cinema histórico e do cinema de horror dentro da própria Carne, porque foi essa junção um pouco também da mesa de RPG do Call of Cthulhu. Então, eu acho que eles conseguiram realmente construir muito bem, né? O Ian tem total mérito nisso. E ambientar o filme, né, como tu falou, em um contexto histórico, acho que traz uma carga muito maior ainda, né? Porque é um contexto brasileiro, como tu falou, a ideia surge de um RPG que eles produziram também brasileiro e, né, falando sobre esse contexto da Guerra do Paraguai, acho que é importante também ambientar, né, os nossos ouvintes, porque é onde se passa o filme. Claro que no filme não houve, não há, né, cenas da guerra, e isso é uma coisa que a gente pode comentar também, que eu acho que complementaria muito o filme, mas a gente entende a questão orçamentária, né, como tu bem colocou, é um filme muito de guerrilha, mas, né, é ambientado nesse período de 1864 a 1870, em que está acontecendo a Guerra do Paraguai, que foi um dos maiores conflitos armados da história da América do Sul, que envolve, né, o Paraguai contra a Tríplice Aliança,
formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. E a origem, né, dessa guerra está ligada às disputas territoriais na Bacia do Prata e também de um projeto de fortalecimento do Estado paraguaio sob o governo de Solano Lopes, que ele buscava também uma maior autonomia e uma influência na região. Então, digamos assim, o estopim dessa guerra se dá quando o Brasil, em 1864, ele se envolve no conflito armado no Uruguai, e aí após, né, o fim da Guerra do Uruguai, ele depõe, né, o governo interino no Uruguai, que era do Partido Blanco e aliado ao Solano Lopes, que é o presidente do Paraguai. E aí, a partir, né, dessa deposição, o ditador paraguaio ele se opôs à invasão brasileira do Uruguai e aí inicia a guerra porque contrariava os interesses. Então, assim, tava lá o Paraguai de boas, ele viu ali a invasão do Brasil invadindo o Uruguai, ele se sente incomodado, né, porque o presidente do Uruguai era seu aliado, e aí inicia, né, esse conflito que vai ter consequências devastadoras para o Paraguai, né? Então, o próprio filme no início já introduz alguns dados, né, em relação a isso, principalmente na questão da perda populacional, destruição econômica, né, que vai ter no país e, né, vai significar altos custos humanos, né? Então, a gente tem aí mais de 400 mil mortes ao total, né? E também no próprio filme diz que de 7 de 10 homens do Paraguai morreram. Então a gente vai ter, né, essa defasagem também na própria densidade populacional de homens no Paraguai no pós-guerra, né? Então isso é algo também muito impactante que pouco é falado, né? Acho que a própria historiografia vem hoje retomando a esse tema da Guerra do Paraguai para também se aprofundar nessas questões que são muito importantes, né, para a história do Brasil e do Paraguai de alguma forma e da América Latina. Pra te falar a verdade, eu acho que eu ouvi muito pouco sobre a Guerra do Paraguai. Ela não é comentada, basicamente, no Brasil, nas escolas, assim. E foi, né, um dos conflitos mais violentos da história da América do Sul. Então, e é o menos discutido. Então, assim, eu não consigo entender como a gente tem mais noção, tem mais conhecimento sobre guerras que aconteceram em outros países do que sobre uma guerra que aconteceu no nosso próprio território. Eu acho que também tem a questão de que o Brasil dizimou, né, junto com a Argentina e o Uruguai, a população do Paraguai, praticamente, né, como tu acabou de comentar. Então, essa questão de a morte de centenas de milhares de paraguaios, e incluindo crianças, porque as crianças, né, os jovens, eles eram enviados ao fronte e isso é muito perturbador, porque não era só homens adultos, era também crianças que estavam lá porque não tinha mais quem mandar, basicamente. Então, eu acho interessante como o filme, ele traz esse contexto, porque é algo que a gente não tem muita noção, nunca foi muito falado sobre isso. Se está se resgatando agora, ainda bem, porque é algo que precisa ser conversado, precisa ser dito. Então, eu acho muito bom como o filme ele traz esse contexto, esse pano de fundo, basicamente, né? Porque, beleza, o filme não usa a guerra como um espetáculo, o filme não é sobre a guerra, mas a guerra tá ali, né? Ela é uma ferida histórica aberta. Então, a gente consegue ouvir, aí de novo a questão da sonorização, o som de fundo das balas, das bombas, do pessoal ali em volta da mata, né, da guerra em si, a gente consegue ouvir o som da guerra. Então, a gente tem essa noção de que é um cenário onde a brutalidade, basicamente, ela tá normalizada. E isso antes mesmo do horror surgir, antes mesmo do horror sobrenatural, antes mesmo dos personagens chegarem até a fazenda, né? Então, a gente já consegue ter essa noção de que o brutal, a morte, já é algo normal para aqueles personagens. Então, tudo que vier depois disso já não tem tanto espanto, assim, sabe? Porque eles já estão acostumados. Inclusive, eles estão fugindo desse ambiente. Porque, imagina, é um ambiente tão nocivo a ponto de eles desertarem. E se eles voltarem, eles vão ser mortos, porque era assim que se lidava com desertores. Se eles voltassem ou se eles fossem achados, eles seriam mortos. Então imagina o quanto que deve ser horrível essa sensação, assim, de tu não poder ir pra frente e não poder ir pra trás, né? Como acontece basicamente no filme. E até em um dos diálogos iniciais, né, entre os três desertores, né, que é o Anselmo, o Gustavo e o Gabriel, eles até falam, né, eles estão ali, né, num diálogo, e aí o Gustavo fala sobre a guerra, e aí o Gabriel fala, que guerra? Isso é um massacre, né, eles estão
eles estão em um massacre, como tu bem colocou, porque é isso que se dá, né? Então, a gente ter um grande número de mortes, principalmente do lado paraguaio, né? A gente percebe o quão foi uma tragédia, né? Essa guerra que foi colocada, assim. E falando dessa questão, né, como tu falou, a guerra ela é um pontapé para introduzir a história, né, desses desertores, porque é isso, se eles voltarem, eles vão ser fuzilados, então eles não podem voltar, eles têm que dar um jeito de fugir. Então a gente já fica, do início da história, aflituoso, né, esperando com que eles consigam fugir, né, e é isso, a gente não tem, né, uma cena, de fato, da guerra. Eu gostaria muito, sinceramente, de ter visto uma cena da guerra, mas como eu falei, né, a gente tem essa questão de orçamento, e até, eu não sei se tu chegou a pesquisar, eu fui tentar pesquisar sobre, né, se tinha alguma informação em relação ao orçamento do filme, e eu não achei, não encontrei. Eu vi na internet comentários chutando, né, uma base do que seria o valor orçamentário ali de 2 a 3 milhões, né, e sabendo que, sei lá, hoje um filme brasileiro que vai se produzir gasta aí 5, 10 ou mais milhões para produzir um longa, assim, né, então realmente, eu acho que foi pouco dinheiro que foi colocado e boa parte foi das relações que eles têm, né, com produção, com produtores, né, então, que também a gente vai debater sobre isso, né, mas mesmo não tendo essa cena específica da guerra, eu acho que deu para sentir, né, esse contexto aflituoso que os 3 personagens estão colocados, né, porque é isso, né, eles fogem da guerra, eles percebem que ali não é mais o caminho, né, ficar lutando até a morte, e é aí que a gente vai ter nessa introdução em que eles vão tentar encontrar algum local para se salvar, e eles encontram, né, essa cabana, essa casa, né, e se deparam com o fazendeiro, porque o personagem do Gustavo, ele, né, antes deles conseguirem escapar de fato ali do espaço que eles estavam na guerra, eles matam, acho que é o comandante deles, algo assim, né? General. É alguém que é uma patente maior deles, eles matam ele e o Gustavo toma um tiro na perna, né? Então, o grupo tá debilitado, então eles vão até o encontro né, acabando, e aí aparece, né, o grande, né, o Percy, que está interpretando esse fazendeiro estranho, enigmático, que eu acho que, não sei se tu concorda comigo, acho que tu vai concordar, que carrega, né, o filme, porque que atuação, né, que cara genial, o Percy, ele é um dublador, né, então eu acho que também muito conhecido, enfim, dublou o Joel de Last of Us, o Gandalf, o Voldemort, Lex Luthor, o V do V de Vingança, e cara, eu não lembrava, mas eu vi que ele dublou o Boy Ben, do filme Os Três Animais, que é um filme assim, ó, que toca no coração, né, na cena específica, não vai ser spoiler, é um filme antigo já, da morte do Boy Ben. Boy Ben é um dos maiores heróis dessa história das animações, e é isso, né, então a gente tem aí o Percy encarnando esse personagem, cara, e eu não sei se tu chegou a ver o making-off de gravação que foi postado no canal do Jovem Nerd, e, sério, é assim, ó, surreal, ver o Percy antes de ligar as câmeras e ele entrar no personagem, ele vai sentindo, ele vai andando de um lado pro outro, ele vai encarando aos poucos até, né, entrar naquela, enfim, no cerne desse personagem que anda estranho, né, ele é corcunda, mancando, que se apoia com a arma até às vezes, né, então queria ver o que tu achou, né, dessa atuação dele. Cara, então, eu concordo com tudo que tu falou, assim. Eu acho que o Percy, ele funciona brilhantemente como essa espécie de antagonista moral do filme. A voz dele é o ponto mais marcante do filme, com certeza, porque ele tem essa experiência de ser um dublador há muito tempo e que deu vozes a vários personagens, como tu acabou de citar, e ele dá esse peso quase hipnótico pro texto dele, né, pro roteiro dele, sabe? O que é legal também de pontuar é que, como tu falou, ele vai entrando no personagem e vai conseguindo construir essa persona, basicamente, desse fazendeiro, que é muito assustador, porque a gente não sabe muito bem quais são as intenções dele de fato. A gente consegue perceber que ele tem algum interesse em relação aos 3 desertores, mas a gente não entende muito bem porquê. Ele tem essa menina que vive ali com ele também, e ele começa a falar sobre dores, sobre morte, assim, sobre como eles não podem fugir, e começa a entrar na mente
basicamente dos personagens ali, né? De que eles não têm outro lugar pra ir, de que nada vai ser... Sei lá, se eles forem embora, nada vai adiantar, porque vão achar eles. Eu gostei muito da atuação dele, assim, como tu falou também, acho que é um dos pontos mais altos do filme. Eu gosto dele, né, como vilão, mas eu sinto, às vezes, que tende pra um lado caricato, assim, sabe? Fica um pouco na margem ali. E além disso também, às vezes eu sinto que ele tira um pouco do protagonismo dos três, né, dos três desertores, assim, porque ele tem muito monólogo, né, ele tem muito texto no filme, né, tem várias partes do filme em que é só ele falando, né, inclusive, então, a gente vai chegar lá, né, mas tem algumas partes que é só ele meio que contando coisas e falando coisas ali, né, e tentando entrar na mente desses personagens, e isso pra mim funciona bem, mas eu queria, né, a gente tá na questão do queria, né, mas eu queria ver um pouco mais de protagonismo da garota, por exemplo, da Jade, sabe? Da Jade Mascarenhas, que faz essa garota que tá visivelmente abalada, né? E ela tá também super assustadora, ela tem um sorriso super escrachado, né? E pra mim eu fiquei morrendo de medo dela também, eu queria ver um pouco mais sobre ela, e eu sinto que ela também é uma espécie de antagonista, mas acaba que ela fica muito na sombra do Percy, né? Do fazendeiro, né? Então eu queria ver um pouco mais também dos outros personagens, porque eu acho que ele é uma potência tão grande que talvez não seja tão balanceado com os outros, sabe? Sim, né? Quando ele entra em cena, né? O foco vai todo nele, né? Acho que a própria direção também coloca esse tom assustador, esse tom enigmático, principalmente tendo a própria Cabana também como um personagem, como tu comentou, né? Que eles... que é até um ponto interessante de comentar, que eles gravaram no Rio Grande do Sul, né? O filme, e foi um pouco depois da enchente de 2024, então eles acabaram sofrendo ainda com as consequências, né, dessa catástrofe climática que a gente passou aqui, né, no estado, e foi gravado em Farroupilha, se eu não me engano, e a própria casa, né, ela é uma casa, de fato, que foi construída no século XIX, então eu acho que tem até uma entrevista que o Ian deu pro Omelete, que eu até eu li, né, enfim, pro roteiro, em que ele coloca que parecia que a casa ela foi feita pra aquela história, sabe? Foi feita pra aquela história, pra aquele personagem, porque é um ambiente muito assustador. E vendo no making of, a gente consegue ver, assim, como os itens da casa, digamos assim, a sala, os quartos, claro, eles montaram boa parte do cenário, mas boa parte dessa sensação assustadora é da própria casa, sabe? Então, eu acho que né, essa questão da Cabana ser esse personagem junto com o Percy, que mora naquele espaço, e que aquele espaço é um espaço assustador, é um espaço estranho, né? E a gente vê também a partir da visão dos meninos, né, dos desertores ali, do Anselmo, do Gabriel e do Gustavo, em que eles entram na casa e aí eles vão, né, a partir da visão deles, a gente vai conhecendo os espaços da casa, e tem correntes, a casa é de madeira, né, e a casa, ela é uma casa estranha, uma casa assustadora, e dá uma sensação de, tipo assim, cara, onde vocês estão se metendo, sabe? Tipo assim, tem um fazendeiro maluco, e tem a personagem da Jade, né, a menina, que não tem nome, e que, assim, ela também... Ela é assustadora, tem a cena em que o Gustavo, eles vão tentar tirar a bala da perna dele, né? E aí ela pega a perna dele e olha para ele sorrindo, assim, sabe? De uma forma muito estranha. Nossa. Sério, e é um início, assim, muito agoniante, porque tá o Percy, o fazendeiro, fala, não, vocês vão tirar a bala, né, da perna, porque eu não quero que ele morra aqui dentro, então é uma opção de vocês querem ficar aqui dentro, então tem que tirar a bala da perna dele. Então, assim, já introduz com tudo isso de informação acontecendo ao mesmo tempo, né? E além dessa cena, né, que já é uma cena bem... Eles já conhecem o fazendeiro, já estão ali pra se abrigar. Tem a cena própria também do jantar, que não sei se pra ti, mas pra mim trouxe muito um pouco, assim, de Resident Evil. Não sei se tu jogou Resident Evil, acho que foi o 7, eu não lembro agora, foi um dos últimos que saiu, acho que foi o 7, se eu não me engano, que tem também, né, uma família super assustadora, e aí eles estão num jantar ali, junto com o protagonista que acabou de chegar. Então, e também me lembrou um pouco isso, sabe? E também, inclusive, não só isso, né, mas o filme de terror, aquele,
ou Massacre da Serra Elétrica, que é a mesma Exatamente, coisa. ia falar. Porque agora que eu me dei conta, né, que Resident Evil também é baseado no Massacre da Serra Elétrica, né? Que tem essa cena também do jantar, né? Da família jantando, e aí uma coisa muito macabra, onde todo mundo tá meio se entreolhando, assim, de cantinho, porque sabe que algo tá acontecendo ali. E aí tem essa cena no filme, basicamente, né? Deles conversando e jantando. E tem também aquele outro cara, que também eu achei super assustador, que ele não fala, mas ele quer contar, ele quer falar pros meninos que tem alguma coisa de errado acontecendo, só que ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar. Então o filme é toda essa tensão, né? Essa construção de uma tensão que vai crescendo ao longo do filme em si, e que chega a um ponto que vai explorar, né? Eu também queria puxar outro assunto, assim, sobre a atuação dos meninos. Eu gostei bastante, eu acho que eles são muito bons, assim, eles conseguem trazer características próprias pros personagens deles, mas eu senti que eles estavam também dividindo muito o protagonismo, e isso me incomodou um pouquinho, sabe? Porque parece que como essa narrativa tava meio diluída, né? Então não tinha muito que um foco emocional. Então, pelo menos pra mim, dificultou um pouquinho eu me identificar com eles, sabe? Eu não conseguia me identificar muito profundamente com eles. Porque, como o filme também não é um filme muito longo, assim, né? Então, eu entendi que o Gabriel, ele é o mais esperto e ele quer fugir daquela situação logo. Eu entendi que o Gustavo, ele é um ex-escravo e ele tá tentando, de qualquer forma, sobreviver. Eu entendi que o Anselmo, ele é esse cara que vem de uma família rica, que a família dele tem dinheiro, e aí ele tá prometendo dar dinheiro pros caras se ele conseguir sair dali. Beleza, entendi isso. Mas pra mim fica um pouco superficial, porque não tem tanto tempo de desenvolver eles, assim, sabe? Eu sinto, pelo menos pra mim, que a atmosfera do filme é muito mais desenvolvida do que os personagens em si. E isso não é uma crítica negativa, né? Eu acho que também faz parte da construção do próprio roteiro, né? Do próprio diretor em entender o que ele prefere mostrar, sabe? Sim, né? Cara, essa cena da família do Massacre da Serra Elétrica é uma... Cara, eu gosto muito dessa cena. E ela, realmente, ela foi referenciada em muitos momentos, como tu bem colocou, em Resident Evil. E, pra ser sincero, eu nem tinha feito essa ligação, assim, com esse filme, né? Com o Massacre da Serra Elétrica. Mas realmente faz muito sentido, né? Porque é essa tensão, né? Em uma cena de jantar, em que estão todos reunidos ali. E aí, eles meio que... né, acabaram de se conhecer, faz poucos dias ainda, né? E um não sabe o que pode ser uma ameaça, né? Então, tem essa tensão bastante carregada, né? E eu acho que o filme, ele também bebe bastante desse terror, desses filmes antigos, mas também de um terror moderno, até um pouco do terror da A24, não sei se tu sentiu isso, um pouco de Midsommar, né? Também tem o próprio terror Lovecraftiano, que vem, né, das próprias campanhas de RPG do Jovem Nerd. Então a gente consegue sim sentir bastante essa tensão nesses aspectos de terror, né? E tu comentou também sobre a atuação deles. Cara, eu acho que tu conseguiu fazer uma boa caracterização, né, sobre esse sentimento de quem é o protagonista daquela história, porque a gente tem ali o Gabriel, né, se colocando, né, enquanto esse porta-voz ali dos três, mas tem essa dificuldade de se colocar, de fato, um protagonista, ainda mais também com, né, o Percy sendo esse antagonista deles, né, que vai ser esse vilão, né, entre aspas, enfim, dá pra debater sobre isso, mas eu acho que sim, há essa dificuldade no roteiro. Claro, eu acho que por pouco tempo de desenvolver a história, né? E claro, também o próprio roteiro tem algumas caídas, assim, acho que até alguns diálogos, eles são meio enrolados, ou eles acabam não desenvolvendo muito bem a história. Tem diálogos mais, assim, como tu falou, que o filme ele é bem focado em diálogos, né? Como é que se fala? Monólogos, né? Então, monólogos, né? Então tem... também desenvolvendo, como tu falou, o tom, a atmosfera daquele cenário, daquela história, a partir desses monólogos, principalmente do fazendeiro, que aos poucos a gente vai tentando entender quem ele é a partir do que ele fala. Mas eu acho que se eu pudesse destacar, assim, dos três, em relação à atuação, eu destacaria, acho que o do Jorge Guerreiro, que até já conhecia o ator. Eu acho que ele é um dos que mais se destaca ali dos três, sinceramente. Não gosto, eu não sei se eu não entendi muito bem a atuação do Anselmo, porque ele é mais quietão, com medo, receoso. Acho que também é um pouco do próprio personagem, mas eu acho que
o Jorge Guerreiro sendo esse personagem, sendo o Gustavo, em que também ele tem uma história talvez um pouco, digo bem pouco mesmo, mais envolvida a partir dos flashbacks que ele tem, né, quando ele era uma pessoa escravizada, porque é isso que dá a entender a partir do filme, porque a própria Guerra do Paraguai teve, né, esse contingente de pessoas escravizadas que lutaram pela sua liberdade, e aí depois a gente vai ter, né, os voluntários da pátria, que ao voltar da guerra vivos, eles reivindicam o direito de liberdade, reivindicam, né, um retorno financeiro também, que é também é um tema muito importante na história e na historiografia. Então acho que o personagem do Gustavo, né, atuado pelo Jorge Guerreiro, acho que é um dos que mais acaba tendo um desenvolvimento, porque ele vai sendo ali uma chave fundamental, né? Até porque ele é o que é baleado, que vai também sofrer uma tensão a partir da perna dele, que a gente vai também comentar. Então, acho que eu destacaria a atuação dele, assim. Concordo totalmente contigo. Vale lembrar que nessa época na guerra, as pessoas escravizadas, elas eram meio que forçadas a lutar, basicamente. Porque era, tipo, ou lutar, ou tu fica sendo aqui escravo pro resto da vida. E aí, se tu lutar, pelo menos, se tu não morrer, tu tem uma chance de voltar e conseguir a liberdade. Então era o pior e o pior, sabe? E aí eu acho que concordo também quando tu fala que ele é o que tem um pouco mais de desenvolvimento, bem pouco mesmo. E isso pra mim é ok, mas eu senti que eu queria entender um pouco mais dos outros personagens em si, e até dele também, porque eu sinto que tem ali uma questão muito forte, né? Um ponto muito forte entre o Gabriel e a garota. Eles meio que têm um movimento ali, e aí isso pra mim, assim, é uma coisa legal, que eu acho interessante que o filme traz, mas como a gente falou, né, é bem pouco explorado, porque depois já logo o Gabriel morre, basicamente, assim, é bem rápido, né, e eu não entendi muito bem por que o filme não se aprofundou um pouco mais nessas questões, sabe, eu senti um pouco essa falta da gente ter uma divisão mais clara entre esses personagens e entender quais são as motivações de cada um de fato, sabe? Mas também, né, a gente consegue entender que tem a questão de tempo, a questão de roteiro, a questão de... No filme tem que acontecer e a gente tem pouco tempo pra desenvolver tudo isso, sabe? Então fica muito mais na imaginação do espectador. O próprio Jorge Guerreiro, ele até... Acho que eu vi isso... no episódio do próprio Nerdcast que eles fizeram do filme, em que eles comentaram que o Jorge Guerreiro se influenciou pelo Django, né? O Django Livre, assim, pra fazer esse personagem que também, né, em ambas as histórias é um ex-escravizado, e eu acho que, enfim, a atuação dele acaba se destacando muito mais. E até tinha comentado dessas referências de terror, assim, como a gente comentou do Massacre da Serra Elétrica, A24, tu conseguiu sentir isso também? Não sei se tem alguma outra referência que tu pegou também em relação ao filme. Cara, eu acho que o filme, ele vai um pouco além e também habita o cinema fantástico, flerta com o cinema fantástico, de forma não tão explícita, né? É um pouco em menor escala, por conta da questão de orçamento e tudo mais, mas eu sinto que ele tá tentando dialogar um pouco com esse cinema mais fantasioso, daí a gente pode citar, sei lá, os filmes do Guillermo del Toro, por exemplo, sabe? Porque depois no final a gente tem ali, né, uma questão mais fantástica em si, ou até mesmo o Call of Cthulhu, né, que é toda uma mitologia, né, que é toda uma história baseada em terror fantástico, em terror que vai além, né, terror cósmico, basicamente. E aí eu só fico um pouco, sabe, triste que o filme ele decide ir pra esse lado mais no final, sabe? Mais no ato final em si. Isso pesa um pouco pra mim porque eu amo, basicamente, o cinema fantástico, o cinema cósmico. E aí, quando o filme vai colocar a pontinha no pé ali, acaba. E isso pra mim é um pouco triste, né? Mas eu entendo, questão de orçamento é muito forte. Mas a gente tem um pouco disso, tem nas cenas finais, o que é bem legal, assim. De referência, o mais que eu vi, basicamente, é isso, sabe? A referência que o filme faz em si. As coisas têm outro tempo por aqui.
terror cósmico que o filme traz, ele também fica, assim, de início muito sugestivo, né? Eu acho, como a gente trouxe a questão da cabana enquanto esse personagem, é até uma coisa que eu fui ter esse insight, esse pensamento depois de ter assistido, no caso, bem depois, até pensando no filme pra, né, a gente gravar o episódio, nesse tom que os personagens vão dando para aquele cenário da cabana, da casa, enfim, do celeiro, para aquele espaço em geral, como um espaço em que, eu não sei se tu percebeu isso, que em algumas linhas de diálogo, eles falam sobre a questão de não conseguir ver muito o passar do tempo, a passagem do tempo. Eles também ficam confusos de onde está vindo os tiros. Eu não lembro agora se eles falam de leste ou oeste, mas, não, a guerra não era daquele lado, mas a gente tá vendo tiro desse lado. E dessa confusão que o espaço vai dando, eu acho que o próprio fazendeiro, né, ele vai de alguma forma, acho que tu comentou, entrando na cabeça deles, né, porque eles ficam nessa tensão de esperar passar uma carroça que vai levar eles para a cidade, só que não passa, e daí o próprio fazendeiro diz, o próprio Percy diz, ele fala que o tempo aqui é diferente, então, e o que a gente quer nem sempre acontece, então ele vai jogando no ar algumas linhas que talvez dê para entender que eles estão num espaço que é diferente, talvez, enfim, que o tempo passa diferente, sabe? E aí é isso, e é aquilo, né? A gente percebe que o terror cósmico, que, como você falou, tu gosta, eu gosto, ele acaba ficando muito nessas entrelinhas, é legal, é interessante. Como a gente falou, o filme ele tem pouco tempo pra se desenvolver, mas eu acho que depois que eu fui pensando sobre isso, o filme ele se tornou um pouco melhor. Pra mim é ainda muito sugestivo, porque é a partir desses diálogos, né, que dá a entender que é um espaço que eles estão meio que dimensional, que vai confundindo os personagens, sabe? Onde eles estão, eles não sabem onde estão, o tempo passa diferente, e talvez, e toda essa... tudo que eu tô desenvolvendo vai se dar no final, né? Que a gente vai comentar depois. Mas eles vão, né, passando todos os perrengues possíveis nesse espaço que é a cabana, né? Então, não sei se tu também sentiu isso. Agora que tu trouxe esse ponto, eu acho que faz total sentido com o terror cósmico. Essa perda de realidade, perda de tempo que eles têm é totalmente voltado ao terror cósmico, e é muito legal que tu comentou que dá pra perceber isso depois de a gente olhar de novo e trazer essas reflexões. É realmente sugestivo, mas é legal que tenha, né? Porque poderia não ter, poderia ser algo totalmente mais pé no chão, mais realidade, e aí eu acho que tem um pouco sobre isso. Porque quando o fazendeiro começa a falar que tem uma coisa muito sobrenatural aqui e a realidade é meio difícil, o tempo é meio difícil, e aí tem todas aquelas marcações que eles vão achando, né? Por exemplo, o Gabriel acha no celeiro lá na parte uns pentagramas, uns negócios meio sobrenatural, assim, tem várias correntes, daí a gente fica pensando... será que é algo, sei lá, algo real ou é algo sobrenatural? Fica meio essa dúvida por um bom tempo do filme, né? Pelo menos pra mim, eu fiquei um pouco nessa dúvida, né? Porque o fazendeiro, ele realmente entra na cabeça. E uma das cenas que eu acho que é a melhor, que explica isso, também uma das melhores cenas do filme pra mim, é a cena do Anselmo com o fazendeiro. Que eles estão no celeiro e aí o fazendeiro começa a dizer pra ele... que tudo bem se ele se matar, tudo bem se ele morrer, porque ele vai mandar uma carta pros pais dele, e os pais deles vão ficar orgulhosos dele, porque se ele voltar agora, sendo desertor, os pais dele iam odiar ele, né, iam tratar ele como lixo, mas se ele morrer como um herói, seria incrível pra família dele, e aí a questão psicológica, a questão de entrar na cabeça e tornar esse personagem mais vulnerável do que ele já é, sabe, e acabar fazendo com que ele mesmo se mate, né, basicamente se mate ali, né, se autoflagele, e aí é uma cena muito interessante, porque a arma tá na boca dele enquanto ele tá batendo com a cabeça na parede, né. Estamos sendo um pouco gore, desculpa, galera, estamos sendo um pouco gore e trazendo ali coisas explícitas, né, em relação à morte e tudo mais, mas eu acho que é uma das melhores cenas pra mim do filme, sabe, e aí traz todo o contexto do filme em si, que é esse personagem que é manipulador, que são esses caras que estão tentando sobreviver, mas têm a mente muito fraca, basicamente.
E todo o gore, toda a tensão e todo o clima pesado que o filme tem também tá resumido nessa cena, sabe? Então por isso que eu gosto bastante dela, porque eu acho que ela explica muito do filme. E a partir daí que vai dar o start, né, do filme em que vai ter essa perseguição, porque daí o fazendeiro ele se revela, né, de fato, uma ameaça, né, enfim, se não estava comprovado no início, porque é isso, né, como tu falou, ele começa a bater na cabeça dele, do Anselmo, né, e aí tem todo esse... Eles também se separam, né? Essa é uma parte que eu também achei um pouco confusa, porque uma hora eles querem ficar na casa... Não, de início eles querem sair da casa, mas um quer ficar, e depois eles querem sair, depois eles querem ficar. E aí depois acho que o Gabriel quer levar a menina, se eu não me engano, ele quer tentar salvar ela, se não estou enganado. Então eles ficam nesse dilema se vão ou não vão. E aí que a gente também tem, né, uma das cenas mais agoniantes do filme, que é a cena, de novo, né, com o Gustavo, em que o Percy prende ele, né, não sei, naquele aparato de tortura bizarro em que a cabeça do Gustavo fica presa e ele não consegue fugir, a perna dele, e aí o Percy, né, o fazendeiro, ele vai cortar a perna dele fora, porque essa é a ideia inicial dele, porque ele foi baleado na perna, e ele, enfim, e aí a gente fica, será que ele vai tirar de fato, será que não? E aí quando vê, ele vai lá e ele arranca a perna do Gustavo num desespero, assim, cara. Essa cena, ela me deu muito desespero quando eu assisti no cinema. E depois vendo o trabalho que eles fizeram, né, de efeitos visuais, eles fizeram um molde da perna, uma perna voltando aí pra quem viu o último episódio do Stories. Eles fizeram um molde da perna do Gustavo, né, e, cara, é um trabalho também muito bem feito, acho que tem que ser comentado, né? Com pouca grana, com poucos recursos, eles conseguiram fazer um baita trabalho de pós-produção em relação tanto a essa questão mais manual, né? Mas também a questão de efeitos visuais que tem no filme, né? Como tu falou, a parte gore né, colocada bastante efeitos visuais também. Eu gostei dessa cena, pra te falar a verdade. Eu acho uma cena muito bem construída, mas sendo aqui a crítica chata, desculpa galera, mas eu acho que o monólogo do fazendeiro é um pouco extenso demais ao ponto de me tirar um pouco do filme algumas vezes, sabe? Então nessa cena a gente tá vendo que ele tá falando e falando e falando e tem pouca ação dramática, sabe? E aí eu acho que a tensão ela poderia ser mais potencializada com algo mais visual. E aí a gente tem um visual bem depois, que é quando a perna é arrancada. Se ele, sei lá, torturasse o Gustavo já desde o início e fosse falando e cortando ele quando vê, ia ser um pouco mais gore, um pouco mais visual e não precisava tanto do texto dele, sabe? Então, assim, eu entendo que eles quiseram aproveitar muito bem o Percy, né, pra fazer esses monólogos, mas às vezes eu sinto que é um pouco demais. Mas enfim, faz parte, assim, é uma visão minha que eu tenho, não quer dizer que o filme seja ruim, né, pra mim ele é maravilhoso de qualquer forma, então assim, queria que tivesse um pouco mais de harmonia nessa cena, sabe? Mas entendo também que é o ápice do filme, porque tem o Gustavo, né, que é o Jorge Guerreiro, sendo maravilhoso, depois quando ele vai tentar se soltar ali, né? Então, gosto bastante, assim, de como o filme vai caminhando pra esse final, onde a gente tem esse cara que é um ex-escravo, né? E que ele vai se salvando de várias potencialidades, né, de morrer. E isso pra mim também é um ponto bem legal do filme. Esse início do final, digamos assim, que é um dos pontos altos, né? Em que a gente tem o fazendeiro totalmente revelado, e aí a gente vai aos poucos entendendo o que está acontecendo ali naquele contexto, ainda é muito difícil. E aí tem um momento do fogo na casa, e aí voltando para a questão dos efeitos visuais, até queria ver, enfim, qual foi a tua impressão em relação a essa questão dos efeitos visuais, mas, enfim, até vou colocar depois como referência essa questão, o vídeo do making of, porque é muito bom, cara, de assistir, porque dá pra ver boa parte da produção do filme, e essa é uma questão muito legal, ainda mais um filme brasileiro, né? E aí tem essa parte do fogo na casa, não sei se tu chegou a ver, que eles acabaram construindo um celeiro, né? Um celeiro dublê, digamos assim, para poder colocar fogo, né? E aí o fogo se descontrola. Eu não sei se chegou a ver isso no set de filmagens. Tem até tava junto o Jovem Nerd, né? E ele fica nervoso, ele fala que ele ficou todo assustado, que a ideia é que
botasse fogo, mas que na casa não caísse de fato, né? Mas, enfim, eles têm esse susto, mas no final ele dá certo, né? E ao mesmo tempo, tanto com colocando fogo na casa, eles acabam fazendo também um trabalho de pós-produção com efeitos visuais, né? E aí até nesses vídeos que eu tô me referindo, eles comentam, né, que eles chamaram, né, não lembro o nome do cara certo, que fez o trabalho de efeitos visuais, que foi o supervisor de efeitos visuais, que eles chamaram o cara no meio da produção. Porque, tipo assim, tava dando problema, né? E aí eles chamam ele no meio pra tentar resolver, né? Tentar, tipo, solucionar alguns problemas que eles tiveram, né? E que é algo que, até nesse vídeo eu aprendi que eles falam bastante sobre isso, que se deve chamar alguém que vai fazer os efeitos visuais desde o início e que tenha um acompanhamento no set, sabe? Pra poder ver ali, colocar tela verde, coisas nesse sentido, assim, que eu não vou saber explicar. Mas eles acabam chamando, né, essa pessoa, esse especialista, no meio da produção do filme, que aí eles vão conseguir resolver alguns problemas que eles tiveram durante a gravação, né? E é isso, como eu falei, né? A gente consegue ver os efeitos visuais tanto nessas cenas mais gore, né? A gente tem o molde da perna, o fogo na casa, tem a cena do Gabriel no porão, né? Que tem a cena do olho, do buraco no olho, que é uma grande referência, assim, ao universo do Jovem Nerd, assim, que eu acho que também é uma das cenas mais bonitas, assim, do filme, digamos assim, de efeito visual, né? Eu não sabia desse rolê todo do efeito visual. Eu pensei que eles já tinham, sei lá, esquematizado isso, mas é interessante ver como nem sempre também, né, a produção vai sair perfeito, né? Porque eu vi uma entrevista do Ian que ele disse assim que não demorou muito pra eles fazerem o filme, que foi tipo assim, a gente tem a ideia, construiu o roteiro, vamos gravar logo, tipo, porque normalmente numa produção demora um pouco pra acontecer o filme. Tem filmes que tem um roteiro há 10, 20 anos e eles acontecem só depois, sabe? Só quando tem orçamento, só quando tem alguém interessado em gravar, né? E produzir o filme. E aqui não, né? Aqui foi bem ao contrário. Eles já foram gravar logo, então talvez isso explique essa questão dos efeitos visuais, não ter uma pessoa acompanhando, assim. Mas eu gosto bastante da cena do fogo, né? Quando pega fogo o celeiro. Eu acho legal, porque daí também tem o fazendeiro ali depois, né? Tem toda uma construção... É o fazendeiro, né? Tem toda uma construção, assim, sabe? Legal, tipo, da questão do fogo. E aí, tudo indo meio que desmoronando, né? Indo pro ápice do filme, pro final do filme. E... quando o Gabriel também chega naquele espaço e vê o cara lá morto e todos os pedaços do cara, e daí meio que a gente consegue perceber que aquilo ali é real, que existe algum culto acontecendo ali naquele espaço, que tem algo que eles estão guardando naquele espaço. Então também acho bem maneiro isso. E como o fazendeiro vai depois comentando isso, né? Do tipo, se a gente não fizer nada, se a gente não entregar pra essa criatura, todo mundo vai morrer. O mundo todo vai morrer, vai acontecer uma calamidade, sabe? Então tem essa construção muito legal de que a gente tava na dúvida, mas aí vai se concretizando e aí depois no final, né, a gente tem esse gostinho que a gente pode já falar sobre isso. Sim, sim. E só voltando de novo à questão ali da... Cara, pra mim acho que é uma das partes que eu mais gostei realmente do filme, que ainda, né, depois de assistir o vídeo de make-off, eu acabei gostando mais ainda deles explicando como é que eles fizeram essa cena do buraco no olho, né, do soldado. Do soldado não, do cara ali que aparece, né, mais no início do filme, que é o cara que é mudo, né, que tu tinha comentado. Em que ele aparece morto, né, acho que é embaixo da casa, pelo que dá pra entender ali. E aí quando o Gabriel, ele olha, né, pra aquele buraco, e o buraco olha pra ele de volta, e aí eles, eu vi, né, que essa é uma referência a um episódio de RPG, né, acho que do Call of Cthulhu, em que até, acho que é narrado pelo Leonel Cadella, né, se não me engano é ele que narra, que mestra, né, os episódios, as sessões de RPG, que era essa ideia, né, de trazer aquele... É um buraco em que ele até narra, né? Tu pode cair lá dentro de tanto olhar, sabe? É algo... E de novo, voltando a essa questão do horror cósmico ali, né? Então, acho que é uma das cenas também muito boa. E é como tu falou, o filme, ele vai, né, nos entregando algumas respostas, né, em relação a essa questão do que tá acontecendo nesse espaço, o que tá acontecendo nessa casa, que é esse ritual que o fazendeiro, ele vai revelando no final, que ele, né, o objetivo dele era realmente matar os desertores, né, os meninos, para continuar mantendo preso algo, né, algo que está ali
naquele espaço sinistro, né, bizarro, estranho, que o tempo passa diferente, né, um espaço meio dimensional, estranho, e aí a gente vai entendendo que é um ritual, é quase algo, uma seita, né. Eles voltam pra casa, e aí ele tem essa cena em que batem na porta, e aí são soldados, né? Porque, enfim, pegou fogo, tiro pra todo lado, é claro que vai atrair soldados, né? Aí eles têm esse plano, né, do Gustavo ir pro porão, ficar preso, né? E aí eles tentarem contar uma história pros soldados, mas não dá certo, né? E aí tem essa traição que acontece no filme. E também é uma outra cena que também tem efeito visual que, não sei se tu lembra, que ele dá um tiro na cara do soldado e tem um buraco também enorme, que é diferente do buraco do olho, mas é um buraco enorme, assim. Cara, e é uma cena, assim, não sei se tu lembra, que eu fico um pouco descrente, porque tá o Gustavo sem uma perna, né? Andando e atirando, sabe? Essa cena, ela me desconecta um pouco, porque não faz muito sentido ele tá sangrando, sabe? Ele tá numa situação muito precária ali, né? Enfim, pra todo esse momento de ação, assim. E também, a gente tem, né, de novo, né, o personagem do Jorge Guerreiro, o Gustavo, tendo esse maior desenvolvimento, sendo esse personagem que sobrevive no final, né, muito relacionado a essa questão do passado dele enquanto ex-escravizado. Então a gente vai ter toda essa questão de flashback até, e aí ele, enfim, ele consegue fugir, e aí tem, né, esse final, porque o próprio fazendeiro avisou, né, que o próprio fazendeiro, ele avisa que o que eles estavam fazendo ali, né, de matar ele, matar a menina, acabar com tudo, era um grande erro, era um grande, né, enfim, aconteceria muito mais mortes, né, então, que é aí que a gente vai ter essa revelação do monstro. E também o Anselmo volta pra ajudar o Gustavo, mas daí chegam os caras, os outros soldados lá também no espaço, e aí começa um tiroteio ali, né, porque o Anselmo ia basicamente entregar o Gustavo, né, então cadê essa amizade? Não é tão amigo assim, né? Ia entregar o Gustavo pros soldados pra ele conseguir se safar. Então... E aí depois, de fato, o Gustavo é o único que sobra. E aí sobre... A gente pode falar do ato final, que tem essa presença desse ser. E aí pesquisando sobre, porque na hora eu não entendi. Eu não sei se tu pegou, sabe? Mas eu não tinha entendido quem que era esse ser místico que o fazendeiro tava guardando. Aí eu fui pesquisar e é o Mapinguari, que é uma criatura lendária do folclore amazônico associada à punição de invasores e à proteção da mata. Então ele é um mito indígena, sabe? Sobre a memória de animais extintos, uma coisa meio assim. E aí, pra mim, assim, eu achei legal a gente ter esse ser místico que tava sendo guardado naquele espaço. Mas eu não sei se ficou tão nítido que era esse tal, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar sobre uma pinguari, porque é algo do folclore amazônico, que tá bem distante da gente, né? Mas eu vi pessoas comentando, assim, que não precisava mostrar um monstro. Mas eu vou falar, eu sou a favor de mostrar um monstro. Sempre que precisar, sempre que tiver necessidade, tem que mostrar um monstro. Essa coisa de, não vou mostrar um monstro, só a sombra... Foda-se, tá ligado? Eu acho que tem que mostrar um monstro, pelo menos um pedacinho dele, pra gente ter ali um monstro sempre, porque é legal ter um monstro. Vai dizer, a gente tem aí o Guilherme Del Toro fazendo monstros incríveis, por que a gente não pode ter um monstro aqui na nossa produção brasileira? Cara, eu também não conhecia o Mapinguari, fui conhecer também a partir desses vídeos de making off, que cara, ele é quase uma preguiça gigante, e eu, assim, ó, não sei se eu já te comentei isso, mas eu sou muito fã de preguiças gigantes, porque, pô, não sei se você já viu uma imagem, claro, não tem assim, um desenho, uma caricatura de preguiças gigantes, mas elas parecem... E realmente, cara, imagina uma preguiça gigante. E aí o Mapinguari é essa representação, né? Mas aí é um monstro, porque ele tem uma boca na barriga, né? E tem vários desenhos dele. E também, dependendo da região, ele, enfim, tem características que mudam em relação a ele, né? Então ele tem esse olho grande, assim, e é aquilo, em relação a essa questão de mostrar ou não mostrar, sinceramente, eu gosto muito de filmes que acabam abertos, assim, ou que são sugestivos, ou que deixam a entender que é aquilo, eu gosto muito, porque acaba muito a imaginação trabalhando, né? Mas, levando em consideração, sendo o primeiro filme do Jovem Nerd, cara, eu fiquei muito contente, assim, de ter visto o monstro e também acompanhar essa discussão do mostra ou não mostra, o monstro ou não mostra. Eu, cara, fiquei feliz, eu gostei, eu acho que é um bom fim. Como a gente falou, a gente tem essas limitações de orçamento, as limitações de tempo de tela de filme, assim, mas tendo esse final em que a gente percebe que, não, realmente,
o que eles estavam passando naquele espaço, naquela narrativa era a verdade. Então, realmente, havia um culto em relação a esse ser e que o personagem do Percy estava, né... Aí a gente pode até teorizar, né? Quanto tempo ele estava ali prendendo esse monstro, quantas pessoas que ele já matou quantas pessoas que ele já matou para manter o monstro preso, né? Esse ser preso, essa lendária criatura do folclore amazônico, assim. E, cara, ainda mais ser uma criatura da nossa história, né? Enfim, do folclore brasileiro, né? Então, a gente comentou no último episódio que a gente fez o Agente Secreto tendo a participação ali da Perna Cabeluda, né? E agora a gente tem, enfim, mais um filme que traz de novo, né? Essas raízes brasileiras pro longa, né? E eu até vi que a ideia de ter um monstro foi do Azaghal. E aí é muito legal assim, de ver esse processo de produção desse monstro, porque também gerou discussões internas na produção, né? Entre o SBF, o Azaghal e o Jovem Nerd se iriam ou não mostrar o monstro, né? Eles até queriam colocar uma cena pós-crédito. Mas enfim, com o tempo de desenvolver, né, o molde, o 3D do bichão ali, eles não conseguiram. E aí a gente consegue ver ele meio que... não é nublado que se diz, é meio desfocado, né? A gente consegue ver ele desfocado e meio que se movimentando, assim. Eu gosto, assim, eu acho que é uma boa decisão. Eu também concordo, eu acho que é uma boa decisão. Como eu falei, né, existe muito essa discussão de, mostra ou não mostra o monstro. Eu sou a favor de mostrar. Eu acho que é legal quando o filme também deixa no ar, em haver. Só que tem produções que pedem, sabe? Tem produções que precisa ter esse gostinho pra gente conseguir entender um pouco mais sobre o filme. E é esse caso. Depois que eu vi o monstro, eu consigo entender muito mais sobre quem que é o Percy, sabe? Quem que é o Percy, não. Quem que é o fazendeiro, né? Quem que é esse personagem que tá ali resguardando uma criatura lendária em que ele precisa matar outras pessoas que se aproximam daquele espaço para que não haja uma calamidade naquele local ali, sabe? Porque, cara, comparado a um monstro, a guerra é fichinha, assim, sabe? Tipo assim, tá rolando a guerra lá, mas assim, se esse monstro sair daqui... fudeu, sabe? Não vai ter mais nada, sabe? E aí as pessoas não ouvem ele, né? E acontece isso, então... e aí também torna ele mais ambíguo, né? De certa forma, o personagem do fazendeiro. Mas eu gostei, achei que o filme ele acaba bem, assim... pra um filme de 1h30, né? Ele tem uma construção bem consistente e tem um sentimento, assim, de que a gente viu uma obra muito daqui, sabe? Uma obra muito Brasil, sabe? Sim, né? Algo totalmente brasileiro, né? E é aquilo, né? É uma história que, como a gente comentou aqui, dá vontade de ficar um pouco mais, de saber um pouco mais do que tá acontecendo, né? Não sei se eles vão fazer uma continuação, porque dá muita curiosidade, dá pra até teorizar, como a gente comentou, dessa questão da cabana, ser um espaço dimensional, a questão, né, do próprio personagem do fazendeiro, da onde ele é, porque nos próprios diálogos dá uma confusão, né, porque ele tem um conhecimento, mas ao mesmo tempo não, então a gente fica, né, tentando entender a origem desse personagem, e também é importante comentar que eles fizeram uma HQ, né, a própria carne escrito com sangue, que é uma coletânea lançada pela Pipoca e Nanquim, que, né, tende a expandir, né, expande esse universo do filme do Jovem Nerd, assim, tentando dar um pouco de imersão mais pros personagens. Talvez alguma das respostas dos nossos questionamentos estejam lá, ou vão estar em futuras, né, histórias desse universo. E, cara, só a sinopse eu fiquei curioso, né? Tem uma parte que diz aqui: uma sociedade esotérica que organiza rituais macabros, uma entidade de matriz africana que incorpora os escravizados fugitivos, uma estranha viagem cósmica induzida pela morfina. A própria carne, escrito com sangue, traz tudo isso e muito mais em uma edição altamente caprichosa. Eu fiquei muito curioso com essa que sinopse. Legal, quero ler. Com essa sinopse, porque ela traz... Vamos comprar juntos. Pois é. Cara, eu piro, porque ela traz elementos que a gente nem debateu aqui, sabe? Tipo, e muito interessante, sim, esse universo que eles trazem. E, cara, ainda mais o Jovem Nerd que tem essa experiência de conseguir desenvolver o universo, conseguir manter, conseguir fazer livro, fazer HQ, fazer outras histórias. Eu acho que é possível que sim, tenha alguma continuação em outras mídias, como já tem, enfim, na HQ que expande esse universo. Mas, né, enfim, a gente fica até na expectativa de ver outras obras, né, do Jovem Nerd, porque eu acho que já é uma estreia, é uma grande estreia de alguma forma, né?
Agora todo ano eu espero uma produção do Jovem Nerd, né? Porque eu já me acostumei mal. A Própria Carne foi um evento, basicamente, né? Além de ser esse filme que a gente comentou, ele foi um evento, reuniu muitos fãs, né? Ao longo dessa caminhada ali, porque eles levaram o filme pro Brasil inteiro, basicamente, né? Eles passaram por várias cidades, fizeram coletivas, assistiram o filme junto com o público, que é muito legal. Então virou basicamente um evento em si pra divulgar, mas também pra celebrar o Nerd Power, né, como eles chamam. Então, é isso. Daqui pra frente, a gente só vai ter produções ainda mais grandiosas e muito mais incríveis do Jovem Nerd, né? É o que eu espero. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories, e não se esqueçam que esse episódio é um recorte, e claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora, e as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente falou aí do primeiro filme, a estreia, né, do Jovem Nerd, produzindo um filme chamado A Própria Carne, que é dirigido pelo Ian CBF, que traz aí à tona o cinema de horror, né, o cinema de horror brasileiro, um filme brasileiro, extremamente brasileiro. Então, como a gente comentou, é o segundo episódio seguido que a gente traz um filme BR, então para nós é algo muito importante. A gente a gente tem que colocar o cinema brasileiro nesse patamar, em debate, em discussão, e esse, né, A Própria Carne é mais um filme com diversos elementos, né, trazendo aí a Guerra do Paraguai como contexto, trazendo um pouco desse horror cósmico, né, e também a partir das próprias referências do mundo, do universo do Jovem Nerd. Então, eu acho que é um filme com muitas camadas, e a gente tentou aí trazer um pouco das nossas impressões em relação a essa obra. É isso aí, o filme ele lançou em 2025, mas ainda tá sendo muito falado. Eu acho que tem que ser ainda mais conversado sobre o filme para que ele consiga alcançar mais pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente consegue divulgar produções brasileiras, mais as pessoas conseguem perceber e ter essa noção de que a gente tem muito material bom aqui no Brasil, sabe? E também fico muito feliz que o filme foi gravado aqui no Rio Grande do Sul, nosso estado, Farroupilha, né, que é no interior, o que eu acho muito maneiro, assim, ter um filme que também reforça e no começo, né, o primeiro ponto é que descentraliza do cinema Rio-São Paulo, mas também reforça e movimenta a economia local, que é bastante importante para as cidades em si, né? Então isso também é um ponto muito positivo do filme. E é isso aí, a gente fica aí nessa perspectiva, né? Agora que eles abriram esse grande leque de possibilidades de produção cinematográficas pro, né, cinema brasileiro. Aê! E é importante lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Stories_Cast no Instagram. E no YouTube é só procurar pelo canal Stories que vocês acham a gente facilzinho. E seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários dos episódios são sempre bem-vindos, né, seja no Spotify, no YouTube, onde você está nos ouvindo. É isso, até mais. Até mais, galera! Meu Deus, que calor, Jesus, meu Deus.